Boa tarde, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica, aula 12, equação ponto M. O que é esta equação? A equação ponto M é uma equação da reta, é uma maneira de você obter a equação da reta com apenas um ponto P de coordenadas x0, y0. Só que apenas um ponto não é suficiente para determinar a tua reta. Então, além do ponto P, eu preciso da direção, eu preciso do meu M, que é o coeficiente angular, que me dá a direção da reta. Então, a equação ponto M é uma ferramenta para que você, com um ponto e com o M, obtenha a equação da sua reta. Perceba que, tendo um ponto e tendo a direção, a reta está determinada. Tá bom? Muito bem. Vamos considerar um ponto M genérico de coordenadas x, y, que pode estar em qualquer lugar dessa nossa reta. E com esse ponto M e o ponto P, eu vou fazer o meu cálculo do M. Lembra que a gente sempre tem um triângulo retângulo oculto, cujos catetos são paralelos aos eixos. O meu cateto ΔX, diferença do x do ponto M e o x do ponto P, x menos x0. O meu ΔY, diferença do y do ponto M e o y do ponto P. Como eu tenho paralelismo, esse ângulo alfa também está aqui, e, portanto, a tangente de alfa é o ΔY pelo ΔX. Quer dizer que o M é ΔY, y menos y0, por ΔX, x menos o x0. Se eu pego essa nossa expressão para M e eu multiplico o x menos x0 no primeiro membro, eu vou obter que o y menos y0 é o produto de M por x menos x0. Esta é a equação ponto M, também conhecida como equação fundamental em alguns materiais didáticos, e carinhosamente chamada pelos professores de Ioiô-Mi-Xoxô. A equação Ioiô-Mi-Xoxô, a equação que permite que você obtenha a reta tendo apenas um ponto e o coeficiente angular. Tá joia? E se você tiver dois pontos? Se você tiver dois pontos, você passa a ter opções de trabalhar. Nós já vimos que uma das opções é trabalhar com determinante. Então você monta um determinante, coloca o ponto genérico xy, coloca as coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B. Completa com 1 a terceira coluna, calcula o determinante e iguala a zero. Você vai ter a sua equação da reta. Mas agora você tem a opção de trabalhar com a equação ponto M, Ioiô-Mi-Xoxô. Por quê? Nós vimos na aula passada que é possível achar o M a partir de dois pontos. Então eu faço o cálculo ΔY pelo ΔX, obtenho o meu M. Escolho um dos dois pontos, ou A ou B, tanto faz, e uso na minha equação ponto M. Tá? Fica a seu critério. O que eu faço é mostrar as opções. Quem escolhe o que é melhor para você tem que ser você. Tá bom? Cada um gosta de um jeito, cada um tem uma afinidade com uma coisa ou outra, e você fique à vontade de usar um jeito ou outro. Tá certo? Agora, a ferramenta ela passa a ser indispensável quando você tem apenas um ponto. Aí você precisa do coeficiente angular para trabalhar com essa reta. Vamos ver um exemplo exatamente assim. Veja, só um ponto dessa reta, o ponto menos 3, 2. O outro ponto eu não sei, mas eu sei que o ângulo é 45 graus. Nós vimos também na aula anterior que eu consigo M a partir da tangente desse ângulo. Então, de 45 é 1, então esse M é 1. Tendo o M e tendo um ponto, eu não tenho escolha. Eu tenho que usar a equação ponto M, usar Ioiô-Mi-Xoxô. Então veja só, eu vou colocar o meu ponto na reta. O y0 está aqui, ó, y menos y0. O M eu coloco multiplicando quem? O x menos o x0. O x0 é o menos 3. Então fica y menos 2 igual a uma vez x mais. Por que mais? Menos com menos vira mais. Isola o y, eu tenho y igual a x mais 5, a equação reduzida. Ah, não quero a reduzida, quero a geral. Então traz tudo, primeiro membro igual a zero. Isso aí é uma escolha sua, tanto faz um jeito ou outro. Tá bom? O importante é saber como que você usa a equação ponto M nessa situação. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu estou te fornecendo dois pontos. O que você faz? Você faz o que você achar melhor em termos de escolha de estratégia. Eu vou mostrar as duas. Vamos lá, determinante. Como que é pelo determinante? Monto o determinante com o ponto genérico, com o meu ponto A e com o meu ponto B. Coloca 1 na terceira coluna e faz o cálculo do determinante.
De novo, é critério seu a escolha do método, como você vai fazer de cabeça, fazer por Sarri. Eu vou fazer copiando as duas coluninhas, regra de Sarri. Então, multiplica x por 1, vai dar x. Depois, y por 1 por 3, 3y. E, finalmente, 1 vezes 2 vezes 4, dá 8. Para trás agora, 1 vezes 1 vezes 3, dá 3. Troca o sinal, menos 3. X vezes 1 vezes 4, dá 4x. Troca o sinal, menos 4x. Y vezes 2 vezes 1, dá 2y. Troca o sinal, menos 2y. Soma tudo. Menos 4x com x, dá menos 3x. Menos 2y com 3y, vai dar y. E menos 3 somado com 8, vai dar 5. Esse é o meu determinante, que eu igualo a zero para achar a equação da reta. Se eu não quiser fazer assim, eu posso fazer usando a equação ponto M. Posso usar o meu ioiô e xoxô. Como que eu faço isso? Primeiro, uso meus dois pontos para achar o M. Então, quem é o ΔY? Y de B menos Y de A. 4 menos 1, que vai dar 3. Quem que é o ΔX? X do B menos o X do A. 3 menos 2, que vai dar 1. Então, o meu M vai ser a razão ΔY por ΔX, a razão 3 por 1, que dá 3. E agora eu escolho um ponto qualquer entre A e B, tanto faz, é uma escolha sua. Os dois pontos são bons, eu vou escolher aqui o ponto A. E aí vai ficar, então, y menos 1. 1 é o y do ponto, igual ao m, que é 3, que multiplica x menos o 2. 2 é o y, o x do ponto, é o x0. Aí eu faço a distributiva, 3x menos 6, isolo o meu y igual a 3x menos 5. Fala assim, mas deu diferente. Não deu diferente. É a mesma reta escrita em dois formatos. O formato geral, o formato reduzido. Se eu trouxer tudo para o mesmo lado, ou se eu isolar o y aqui, eu chego numa forma ou em outra. Tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e não se esqueça de inscrever-se no meu canal para que você receba as notificações a cada nova aula que eu publicar. Fique com Deus. Até a próxima aula.